Pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos aqui hoje, mais um episódio do nosso Bom Papo, um podcast aqui da Bom Frigo. Estamos muito felizes, ficamos aí alguns dias sem gravar, mas hoje eu estou com um convidado aqui mais que especial. Ela que é uma empreendedora nata, né, um grande empresário aqui no nosso estado de Goiás. Então eu queria apresentar para vocês Thaís. Thaís, seja muito bem-vinda. É um privilégio te receber aqui hoje. Obrigada, Thiago. Obrigada. Prazer estar aqui com E você. eu acho que assim, a Thaís, pessoal, tem muita história, né? Então, se eu fosse você, eu já compartilhava esse vídeo aí, já deixava seu like, porque aqui tem bastante coisa boa, tá bom? Thaís, eu queria que a gente começasse essa nossa conversa, que você contando um pouco da sua história, como é que foi, assim, desde quando você se viu uma empreendedora, lá novinha, o que você mais gostava de fazer, o que você estudou? Conta um pouco sobre você. Bom, Thiago, eu nasci dentro de uma indústria de sorvetes, nasci numa fria. Nasci numa fria, então meus pais Gostei fundaram... dessa, vou começar a usar essa aí também. Tá vendo? Meus pais fundaram a Creme Mel e depois de 2 anos eu nasci. Então, de fato, as minhas brincadeiras eram ali dentro de uma indústria, né? Brincava com boneca dentro de câmara fria, que era sendo que montando câmaras frias, né? Uhum. E eu ia brincar na neve com as bonecas. Então, toda a minha infância foi dentro de uma indústria, né? Até que a empresa começou a crescer e a responsabilidade ali, desde criança, começou a aparecer. Então, em determinado momento, eu não podia mais brincar dentro da fábrica. Uhum. Não podia tomar sorvete a hora que eu quisesse, tinha que respeitar algumas regrinhas. Então, eu cresci dentro da indústria, muito focada nisso, né, em responsabilidade. Uhum. E Thaís, você assim, né, já nasceu nesse ambiente, eu também nasci num ambiente industrial, né, de frigorífico, e desde que eu comecei a entender um pouco mais do que eu gostava, das coisas que eu queria fazer, ser na minha vida, eu sempre olhei o frigorífico como um objetivo, né? Eu sempre me identifiquei muito. E com você, assim, sempre foi assim? Desde o início, você já pensava, né, em trabalhar lá junto com seus pais? Como é que foi? Sempre. Eu lembro que meu aniversário de 10 anos, ao invés de ser de tema de bonequinha, tema de criança, não. Meu tema foi laboratório. Então, eu lembro que eu sempre gostei disso, né? E aí eu lembro que eu usava aqueles vidrinhos de laboratório, Becker. Eu pegava as pipetas, ia brincar. Então, a minha infância toda foi, de fato, lá dentro e eu achava aquilo o máximo. Quando eu sou formada em engenharia de alimentos e... tá tudo muito dentro da área, né? E eu queria fazer algo que eu pudesse ajudar as pessoas, né? E isso também vai muito de encontro. Quando meu pai foi fundar a Creme Mel, né? Ele era motorista de ônibus, então ele dirigindo, ele pensava, eu quero deixar de ser motorista um dia e eu quero montar uma empresa, eu quero ser empreendedor. E aí, meu pai conta que ele parou e falou, eu quero fazer as pessoas felizes. E descobriu no sorvete uma forma de trazer a felicidade. E eu trouxe isso para mim, né? Queria formar em algo que eu pudesse contribuir, né, para o bem-estar das pessoas, que eu pudesse contribuir de alguma forma, né, para quem consome ali algum alimento. Levando felicidade, né? Não tem jeito Levando melhor do que, né, levar sorvete para as pessoas. E como é que foi, Thaís? Assim, quando seu pai começou... me conta aí um pouco dessa história da fundação da Creme Mel. Bom, foi bem assim, meu pai, né, ele saiu dessa empresa de ônibus e montou uma pequena sorveteria. E essa sorveteria foi crescendo. E aí chegou um determinado momento que ele só usava leite de gado Jersey. Porque tem um teor de gordura maior, é um leite mais rico em proteínas, então tinha que ser essa raça específica para ter a qualidade específica que ele queria desse leite. E aí, um dos fornecedores dele era o seu Odilon Santos, que era ex-patrão dele na empresa de ônibus. Então eles começaram a conversar, ele como fornecedor, né, meu pai como cliente, começou ali um namoro.
E aí, eles entraram de sócio depois, acho que de uns 15 anos que a empresa já tinha sido fundada. E foi um negócio de muito sucesso, né? A empresa começou a crescer. Nós estávamos presentes em 18 estados, chegamos a ter 1.500 funcionários. É muita coisa. Então, foi uma história linda de uma empresa que surgiu a partir de um sonho. De uma portinha e um sonho, né? Thaís, muito bom, assim. E dentro dessa sociedade, você chegou a visualizar, assim, eu não sei se você ainda era nova na empresa ou se você já estava inserida, mas assim, os desafios dessa sociedade, tinha ou não, era bem tranquila a relação? Era muito tranquilo, né? Os dois, assim... Davam super certo? Super certo, o que um falava, o outro topava, era uma questão de governança muito séria e muito tranquila, né? Muito transparente ali. E deu muito certo, e aí... quando eles entraram, né, ele entrou de sócio, acho que eu tinha ali uns 15 anos e para mim foi muito difícil no começo, né, entender, poxa, como que alguém vai entrar numa empresa que é nossa? Pois e nesse momento vocês já tinham a indústria mesmo ou era só a venda de sorvetes, né, só a porta? Já tinha indústria mesmo? Já tinha indústria. A indústria, inclusive, estava super bem, estava grande já, mas meu pai falou, nossa, sozinho eu não vou conseguir ir mais longe. Então eu preciso de alguém para me acompanhar, alguém que conheça muito bem de gestão. E aí apareceu o senhor Odilon e deu super certo a parceria. Que deu muito certo. Casamento perfeito. Que bom. E assim, eu imagino que seja natural de uma parceria, uma sociedade, na verdade, que a coisa mude um pouco, né? Provavelmente, geralmente, a nível de estruturação. Então começa a dividir melhor, né? Começa a montar ali um plano de acionista, quem que pode entrar na empresa, quem que não pode, parente pode, não pode, para entrar, o que precisa fazer. Vocês chegaram a estruturar essa parte de governança lá? Tiago, era muito, na época, né? Isso era muito simples, assim. A gente não chegou a colocar tudo no papel. Era aquele acordo de bigode, né? Então, era um que um falava, o outro seguia, e a gente, obviamente, sempre ali respeitando. Então, né, quando eu entrei na empresa, eu entrei como estagiária, fui seguindo todos os passos, né, de evolução, de crescimento dentro da empresa. Então, passei por todas as áreas para descobrir, de fato, onde eu iria começar, onde eu conseguiria dar o meu melhor ali. Então... Isso é bom, né, Thaís? Assim, porque isso traz, querendo ou não, autoridade, né? Porque é difícil você falar sobre um processo sem conhecer ele a fundo, né? A minha trajetória lá no frigorífico, ela é semelhante, eu imagino, e ela começou da mesma forma, né? Todas as férias, na verdade, eu sempre fui pro frigorífico. Então, desde menino, mas assim, eu ia lá montar nos porcos, lá nas baias, ia fazer bagunça. Eu tenho até hoje uma funcionária lá que ela sempre fala, Thiago, eu ficava te olhando na câmera, você ficava dando soco nos porcos mortos lá nas carcaças, você ficava brincando de lutinha lá. Então, assim, eu acho que eu mais fazia bagunça, né, do que ajudava ali. Mas eu estava inserido. Né? E isso foi muito bom na minha trajetória, porque, de certa forma, eu passei por todas as fases da empresa, todas as etapas, né? E desde menino, e aí, a partir do momento que nós começamos a entender, não, agora vamos te inserir de uma maneira mais intencional. Né? E aí eu comecei a rodar de uma forma mais estratégica por todas as áreas. É um processo de trainee, como se fosse um processo de trainee mesmo, até que eu pudesse estar integralizado, né, na empresa e a gente fosse vendo assim, onde que eu ia encaixar melhor, né, no momento, a primeiro momento. Surgiu o marketing, então eu entrei para o marketing, porque a gente não tinha essa área lá na empresa, uma empresa que já tinha aí seus 200 funcionários, 250 funcionários e não tinha um investimento em nada de marketing. Então, assim, nossas próprias embalagens, elas sempre foram institucionais. Então, depois que a gente entrou, nós começamos a fazer todo um rebranding da marca. Então, assim, foi muito legal. Eu pude extrair um pouco de cada área e foi um processo longo, né? Durou, se eu não me engano,
quase 2 anos, né, fazendo essas rotatividades ali, conhecendo mais a fundo das áreas, e foi o que me deu base, né, para hoje estar numa posição de gestão, né? E lá na Creme Mel, com você, Thaís, depois que você foi transitando nas áreas, onde que você se encontrou? Como é que foi a evolução da Thaís lá dentro? Thiago, totalmente no processo produtivo. Totalmente na descrição dos processos, no mapeamento desses processos, né? De seguir passo a passo o que deve ser feito desde o início, desde a concepção de um sabor, da criação de um sabor até a entrega do produto na casa de um cliente. Então, eu acredito muito na gestão por processo, né? E foi aí que eu me identifiquei. Eu entrei nessa área, óbvio, como eu disse, entrei como estagiária e eu fui crescendo. E não sei se no seu caso foi assim, mas eu senti muito isso, uma cobrança de ser a filha do dono, né? Você é jovem, você começa a chegar lá, jovem, menina, mulher e filha do dono. Pensa, né? O que as pessoas iam falar? Ah, tá aqui só porque é filha do dono. Ah, isso aí não faz nada não. Isso aí é... Então, essa cobrança, né? Era minha mesmo, né? Ninguém cobrava, mas eu queria fazer realmente o meu melhor. Eu queria dar o meu melhor, porque eu não queria ser vista dessa forma. Só como a filha do dono, né? Óbvio. Amém. Maravilhoso ser filha bom, do né? dono, né? Mas estar ali só por isso nunca me entrou na cabeça. Então, eu sempre quis fazer mais, eu sempre quis fazer o melhor, eu sempre fui muito detalhista em tudo que a gente fazia. E isso me fez crescer. Justamente isso que você falou, sabe? Passar por todas as áreas, passar por todas as etapas, respeitar esse processo, eu acho que para mim foi interessante. Porque hoje em dia a gente vê profissionais que imaginam que pode estar em determinado posição na empresa, né? E não respeita isso, de conhecer, de crescer, né? De ter esse desenvolvimento dentro da companhia. Já quer chegar e assumir um cargo de gestão. Então, de fato, eu vivi isso, né? De colocar minha botina, minha máscara, minha touca, ir para dentro da produção, né? Tirar o sorvete da máquina, acompanhar todas as etapas para quando eu chegasse onde eu sempre quis, né? Num cargo de gestão, eu saber o que eu estava falando. O que eu estava cobrando. O que eu estava cobrando. Eu acho que assim, isso daí, Thaís, se estende não só a nós, né? Como filhos de dono, mas para o mercado de uma forma geral. Na gravação anterior que a gente estava aqui, a gente falou muito sobre o profissional que chega, ele ter essa humildade de reconhecer o que já está ali. Então, para nós, como sucessores, principalmente, uma coisa que eu sempre falo, nós precisamos ter humildade de entrar reconhecendo tudo que está construído, todo o legado que já foi levantado, né, pelos nossos pais. Então, assim, eu vejo que tem muitas vezes que o pessoal já chega querendo pôr o pé na porta e não, eu mando e não sei o quê. E não é bem assim, né? Assim, se a gente for... Uma vez eu escutei essa história e me marcou bastante, que é sobre a diferença de poder e autoridade, né? Uma coisa é você ter o poder. Como filho de dono, você tem o poder de ir lá e falar, não, faz isso, não faz, né? Mandar e desmandar. Mas e a autoridade com a equipe, né? Porque eu acho que liderar pela autoridade transforma muito mais do que eu liderar pelo poder que eu não tenho mérito nenhum naquilo que eu consegui. Então, respeito, né? A gente constrói, né? Justamente. A gente não impõe o respeito, a gente constrói. E essa construção, ela leva muito tempo. E essa construção, ela precisa ser respeitada. Respeitar quem já está lá, respeitar quem chegou antes de você, independente de quem você é, independente da sua posição. E a gente, de fato, ter essa humildade de reconhecer os nossos erros e reconhecer que você está ali para aprender, né? Não é porque você tem um cargo de liderança que não significa que você sabe tudo. Na verdade, ninguém sabe tudo, né? E é isso que a gente fala muito até na FIEG Jovem, né, gente? Aproveita aqui, vamos errar, vamos falar o que a gente quiser. Aqui é nossa hora de aprender. Esse é o ambiente. Então,
essa questão da gente passar por etapas nos enche de bagagem para a gente chegar onde a gente quiser. Então, isso é importante, né? Importante também respeitar muito as pessoas que estão ali. E aí, eu falo não só do time de operação, como também as grandes lideranças que estão. Como, por exemplo, os fundadores, né? E aí eu falo nós como sucessores. Porque muitas vezes o sucessor, ele já quer chegar, meter o pé na porta e falar assim, cara, eu sei mais que tudo. Eu tô por dentro de tudo que tá acontecendo. E começa, de fato, a desrespeitar toda aquela tradição, tudo aquilo que foi construído. Então, eu acho que na sucessão, esse respeito pelas pessoas é fundamental. Óbvio também, né, falando de sucessão, que os aspectos socioemocionais, que para mim é um dos mais difíceis, né? Porque é sempre assim, né? O pai acha que o filho não está preparado e o filho acha que está preparado para assumir. Então, tem sempre aquela briguinha ali, aquele desafio. Vou, não vou, tô preparado, não tô, né? E quando tem irmãos, um acha que tá, o outro não acha que não tá. Então, esse respeito, ele tem que existir em todas as etapas. Com certeza. É o que a gente estava falando, né? Respeitar o legado que foi construído. Mas eu acho que, assim, também, de certa forma, os fundadores, Thaís, eu acho que eles nunca vão largar o osso assim e entregar a coisa de bandeja. Uma vez eu também escutei essa história de que dentro de uma empresa, uma sucessão, ela funciona como se fosse no reino animal, na matilha de leões lá. O leão, que é o chefe ali da tribo dele ali, nem sei o nome dele, mas o leão que é o chefe ali, ele nunca vai se dar por vencido pro leãozinho filho dele. Mas, inclusive, ele vai lutar, ele vai batalhar com esse leãozinho, apesar de querer ser vencido para entregar a liderança pro filho dele, ele não vai se dar por vencido. Então, ele precisa, né, realmente ser tirado dali, apesar de querer, mas sem entregar a coisa de bandeja. Então, eu acho que nesse processo de sucessão é um pouco parecido. Sim. Os pais eles não vão entregar a coisa assim, não, eu acho que você está pronto, vai lá e chutar sua bunda e falar, vai. Eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que precisa ser mais um direcionamento do sucessor. Não, eu tô aqui, eu tô assumindo. Ficar ali nos bastidores. Deixar ele, né? Eu acho que é mais ou menos assim. Afastado, né? Mas quando a gente consegue unir as duas coisas, né? A tradição de um fundador e a inovação de um sucessor, o negócio dá muito certo. E na minha família foi muito assim, sabe? Muitas vezes eu não acreditava e o meu pai, comigo e com a minha irmã, sempre pegou na mão e falou, claro que vocês conseguem, vai lá, tenta, eu tô aqui. Né? Sempre ali dando aquele apoio. Então, para mim, isso foi muito importante, porque eu sabia que eu estava sendo bem assessorada, que eu tinha liberdade de fazer o que eu queria, né? E o que eu julgava ali que era o mais correto naquele momento. E eu sabia que qualquer deslize, ele ia perceber e ele ia me ajudar. Que bom, né? Não, isso foi fantástico. E assim, na sucessão, você já percebeu que muita gente cuida só do sucessor, fala do sucessor? E essa preocupação do sucedido, também a gente tem que ter, né? Afinal de contas, foi uma história tão grande, foi, né, um legado incrível que a pessoa construiu ali aquela empresa e agora ela tá tirando para outra assumir. Vira um filho, né? Não a empresa vira um filho. Totalmente, é um filho. E hoje eu entendo, né, essa questão de... E hoje eu entendo, né, essa questão de cuidar bem desse sucessor, porque recentemente a gente perdeu esse filho, né, a empresa. Né, a gente vendeu para um fundo de investimento, a companhia, né, e aí eu já cortei tudo. Não, mas é isso aí, Thaís. Pode falar, tá? Fica de boa. Não, é porque você vai me perguntar isso. Não, Thaís, fica à vontade. Mas vamos lá. Pois é, Thaís, e nesse processo todo de vocês, vocês já começavam a desenhar a sucessão, né, fazer uma coisa programada? Não, Thaís ou a sua irmã, como é que foi esse desenho assim, em relação ao outro sócio? Isso daí já estava bem desenhado ou ainda não?
Tiago, estava desenhado, né? Estava bem no início. Né, no início de um mapeamento desse. Quando entrou uma outra pessoa na história. Outro acionista aí. Quando entrou um outro acionista na história, que foi um fundo de investimento. Então, o nosso direcionamento ali de fazer essa sucessão foi uma sucessão. Mudou um pouco a estratégia no meio do jogo ali. Então, essa sucessão, ela foi uma sucessão profissional, né? Foi uma sucessão executiva, não foi uma execução. Pois é, e me conta mais um pouco sobre isso, assim, Thaís. Como é que foi esse processo, né? A hora que o fundo chegou, essa decisão do fundo entrar, e como é que é? Porque eu imagino, assim, que quando o fundo entra, gera um rebuliço, né? Muitas vezes para bem, muitas vezes para mal. E no começo a gente sempre espera que seja para bem, né? Com certeza. E aí, como é que foi? Bom, a empresa estava indo super bem e a gente queria, de fato, crescer mais um pouco, preparar para uma possível venda para uma multinacional, enfim. Então, nós escolhemos, né, o fundo de investimento, vários estavam na lista, interessados na companhia. E só para dar um parâmetro geral, assim, de como que estava a Creme Mel nesse momento, assim, número de funcionários, cidades, já estava no Brasil inteiro, né? Eu lembro que a gente que gosta de ir no estádio, a gente ia no estádio, no jogo do Goiás, comprava um colher de Creme Mel, né, e trocava lá, ingresso, lá dentro do estádio. Uma grande ação. Então, assim, eu lembro que a Creme Mel, né, tava num momento, assim, sorvete é Creme Mel, né, não tem outra marca de sorvete. E aí chega o fundo, e aí? Mexe um pouquinho, Mexe um pouquinho. Então, quando o fundo entrou, de fato, a companhia estava no seu melhor momento, né, até para brilhar os olhos ali, né, por ter brilhado os olhos de um fundo. Estava num ótimo momento. Aqui nós estávamos em 18 nós estávamos em 15 estados e com 8 centros de distribuição. Nós tínhamos 1.000 funcionários aqui em Goiás com a marca Creme Mel, né? E aí, quando o fundo entrou, nós logo adquirimos uma outra empresa no Nordeste, né? Era uma empresa que tinha aí 500 funcionários, estava em 3 estados e era a Creme Mel de lá. Então, a empresa cresceu pra caramba nesse momento, né? Já com fundo de investimento. E aí, acho que o nosso aprendizado ali com o fundo de investimento foi gigantesco. Então, de fato, essa sucessão, ela aconteceu, né, por uma sucessão profissional. Então, meu pai ficou como presidente do conselho de administração por determinado momento ali. Entrou um CEO, um executivo de mercado para cuidar da companhia. E aí eu acho que foi nesse momento que não teve tanta essa aderência, né? Porque a questão da cultura era muito importante. Isso que eu ia te perguntar. Você acha que um dos principais fatores, assim, desse resultado, assim, da entrada do fundo é a questão da diferença da cultura, né? Thiago, porque às vezes entra achando que é de um jeito, mas não respeita aquilo que a gente estava falando, né? A cultura que já está ali, o legado que já foi construído. Thiago, você totalmente. acha que é muito isso? Eu acredito muito que cada negócio é um negócio. Não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Com certeza. De um negócio que você vive. Então, assim, Bonfrigo está numa situação, Creme Mel em outra. Não adianta eu querer aplicar na Creme Mel. Olhar só os números ali, o balancete. Então, não adianta só copiar ali um modelo de gestão. A gente precisa entender a cultura da empresa. E além da cultura, entender as pessoas que fazem parte da companhia. Os resultados, ela vem por pessoas. Então, não adianta, gente, por mais que eu sou apaixonada em gestão por processos, para fazer esses processos, eu preciso de gente. Eu preciso motivada, das pessoas. Né? Eu preciso que as pessoas estejam completamente apaixonadas no negócio, vivendo o negócio para eu conseguir tirar o melhor delas. E as pessoas serem felizes também. Não adianta a gente cobrar resultado a qualquer custo. Poxa, a pessoa precisa estar feliz, a pessoa precisa estar bem para conseguir entregar esses resultados que a gente tanto quer. Então, eu acho que uma das principais falhas foi aí,
né, deixou um pouco essa valorização das pessoas e começou a focar só nos resultados. E não existe resultado sem gente. A gente precisa valorizar as pessoas. E eu acho que uma das coisas principais é gente que conhece do negócio, né? Gente que cresceu, que tá ali dentro, que tá ali. Porque, assim, indústria, né? Eu não sei como é que funciona nos outros ramos, mas indústria é muito peculiar, é muito no detalhe. É assim, literalmente, qualquer mínimo deslize, a coisa desanda por completo, né? O resultado no final do mês desaba por um detalhe, literalmente um detalhe. E eu imagino que talvez na Creme Mel possa ter acontecido isso também, ou não? O que Sim, você acha, com certeza, né? Porque, por exemplo, lá na Bonfrigo, teve um tempo que a gente investiu muito nessa estruturação da parte de governança corporativa. Então, voltado mais para a profissionalização da gestão. Só que o que a gente viu? Em um certo ponto, a gente estava tentando literalmente empurrar a goela abaixo das nossas lideranças práticas do mercado que para nós ali naquele momento às vezes não fazia tanto sentido, né? E aí a consultoria fala uma coisa, né? O gestor de mercado pega e fala, não, tem que descer. Mas assim, se a gente não respeitar a cultura, não vai descer, né? A gente olha, por exemplo, quando a gente olha para a BRF, né, existe muito um pouco dessa história. De que quando entrou um acionista de mercado, né, e trocou toda a gestão, a gente viu que a coisa foi só ladeira abaixo. Porque é gente que não conhece do negócio. Pronto. Então, por exemplo, uma carga minha lá, refrigerada. Tem coisa que a gente sabe, pela experiência de mais de 30 anos no mercado, que não funciona, né? E muitas vezes essas pessoas, no intuito de querer mostrar um serviço, ou inovar, ou achar que o pessoal está com dificuldade, quebra a cara. Né? E muitas vezes te orienta ali de uma forma, né? Porque deu certo na outra, eu vou trazer isso para cá, vai dar certo aqui, né? Te orienta dessa forma, te cobra isso, nos primeiros meses, excelente, o resultado vem, aí a pessoa... No curto prazo, tchau, né? Pronto, entreguei, a consultoria é isso daí, só vocês seguirem. Quando virar as costas... A gente que tem que resolver toda a bagunça. Porque, de fato, aquilo ali não foi pensado no nosso negócio. Para o nosso negócio. Não foi analisado. Né? A gente que está no negócio há muito tempo, a gente tem dificuldade de resolver o problema. É muito difícil uma pessoa vir de fora e falar, olha, é isso aqui que você vai fazer, vai resolver o seu problema. Se fosse fácil assim, maravilha. Mas não é. Tem ali os detalhes, né? Eu vou citar um exemplo que, para transportar o sorvete, a gente precisa de um caminhão a menos 30 graus. Esse caminhão a menos 30 graus é muito difícil de encontrar, um caminhão frigorífico desse. É praticamente só para sorvete, né? Não sei se vocês carregam... A gente custa achar lá menos 20, imagina menos 30. Então, encontrar um caminhão assim, o custo é muito alto, né? E a logística para o sorvete representa aí mais de 50%. Aí chega a consultoria e fala, não, peraí, não precisa carregar o sorvete a menos 30 não. Pode diminuir, coloca menos 18. Aí tá. Nós vamos economizar tanto aqui, não sei o quê, e te prova, né? Ali no primeiro momento. Aí depois chegou outro e fala, não, já reduziu a menos 18? Não, vamos diminuir aí para menos 10. Aí, é lindo, né? Resultado aparece, mas eu, né, na época, qualidade. Gente, não pode por isso. Não, mas aqui, não. Gente, vocês não entendem que o sorvete, uma vez descongelado, não pode congelar de novo, que ele vai perder toda a característica dele, que ele vai cristalizar, que quando o cliente abrir e for fazer uma bola, vai ficar com cristais de gelo. Então, isso não é adequado, não é simplesmente por uma questão de redução de custo, de logística. A gente precisa por uma questão de qualidade. Então, para consultoria, isso é muito fácil. Pede para reduzir ali a despesa com a logística. Então, quem conhece do negócio e quem sabe de fato por que aquilo está dessa forma, é quem está na rotina, é quem está dentro da empresa. E quem vai ajudar a olhar isso são os colaboradores que estão ali na linha de frente. São pessoas. E essas pessoas precisam ser capacitadas e precisam ser respeitadas. Então, assim, eu vejo que é um ponto que me preocupa, essa questão de ideias de fora.
né? Tudo bem que a gente pode compartilhar algumas ideias. Inclusive, na FIEG Jovem, a gente faz muito isso, né? A gente compartilha as nossas experiências, compartilha o que deu certo, pede ajuda pro que tá dando errado. E funciona de uma forma onde você vai entender que aquilo ali não é uma dor só sua, é uma dor do outro também, e você faz uma análise em cima daquilo. Agora, não chegar de forma impositiva e falar, olha, vamos fazer isso daqui, porque isso daqui vai trazer um ganho para a empresa. Pode trazer no primeiro momento, mas depois se virar as costas, o problema faz piorar. Pois é, então, e aí, né? E aí? E quem fica pra arrumar uma bagunça? A gente. Adivinha. Então, isso aconteceu muito com a gente, né? Então, e aí, em determinado momento, eu que cuidava da parte de gestão de qualidade e desenvolvimento de produtos, eu tive que ir pro RH. Por quê? Porque eu senti que o resultado que a gente tanto precisava e que a gente tanto queria não ia vir só pelo processo que estava descrito. Precisava das pessoas, e as pessoas precisavam ser valorizadas. E as pessoas precisavam ser vistas não só pelo que ela estava entregando. Eu precisava entender por que ela não estava entregando. Qual que era o motivo? Afinal de contas, a gente tinha trabalhadores lá com a gente de 25 anos, 30 anos de empresa. Poxa, ele sempre deu conta do que está acontecendo que agora não está, né? Onde que está o erro? Essas pessoas a gente precisa ter do nosso lado. Afinal de contas, a empresa é o que é por conta dessas pessoas. Conta delas. Claro. E assim, nós não estamos falando aqui, pessoal, que consultoria é ruim, nada disso, não, pelo amor de Deus. O que nós estamos querendo dizer é que precisa respeitar aquilo que já existe, aquilo que já foi construído e principalmente a cultura, né? Então, não é querer chegar e bater o pé na porta e falar, agora é assim, né? É considerar. Entender, acho que a palavra é considerar aquilo que está ali e, a partir disso, né, unir forças, né, em prol do crescimento. Inclusive, consultoria é excelente. Tem empresas que chegam em determinada situação que, se não for uma consultoria de fato para salvar, para ajudar ali, né, não vai para frente. Mas a gente precisa ter cuidado também do lado da empresa de quem vai receber essa consultoria e quem que vai pensar junto com ela nas melhores soluções para a empresa. Né? Porque você não vai colocar uma consultoria lá só e falar assim, ó, se vira. Quem é consultor precisa de ter esse embasamento, né? Para ele montar uma estrutura e para ele sugerir ali algo. E eu acho que, assim, na nossa posição de liderança, quando vem uma consultoria, nós temos que ter um bom senso muito grande, porque a gente precisa saber jogar dos dois lados. Então, eu preciso, às vezes, implantar alguma coisa que eu sei que vai ser um choque cultural, né? Mas eu preciso ter a minha liderança do meu lado também. Então, eu preciso fazer acontecer, mas sem deixar, né, ele desmotivar, sem deixar ele criar uma barreira ali com a consultoria, que eu acho que é uma das primeiras coisas que acontece é isso. Na hora que a consultoria entra, não, vai demitir, vai fazer não sei o quê, vai fazer não sei o quê, o pessoal já cria logo uma barreira ali, e aí o que poderia ser muito proveitoso acaba se tornando, né, muitas vezes desproveitoso. Até mandar um abraço aqui pro pessoal da Lure lá, Ronaldo, Patrícia, grandes amigos, muito bons. Fantásticos. Né? A Patrícia trabalhou com a gente um bom tempo, inclusive é uma das minhas referências ali em RH. Quando eu fui pro RH... Aline. Não, pessoal, fantástico. Então, eu aprendi muito com eles também, e a gente até já conversou, né, sobre isso. Pois é. E, então, de fato, é importante. E aí eu assumi esse desafio de cuidar de gente, sendo totalmente de processo. E ali foi um momento que eu aprendi muito também, né, com as pessoas. E, principalmente, a valorizar essas pessoas, porque a empresa só é o que é por conta das pessoas que estão lá. E, Thaís, assim, nesse processo todo, o que você acha que poderia ter sido diferente para que tivesse um choque cultural menor, vamos dizer assim? O que você acha que o fundo poderia ter feito para ter amenizado? Você acha que faltou alguma coisa da parte de vocês, da parte deles, para Tiago, eu acho suavizar isso daí? Isso que a gente vem falando desde o início, sabe? De respeito. De respeitar os profissionais que fazem parte da empresa. De respeitar quem chegou primeiro. Que é o principal, e quem tá lá. É isso mesmo. Quem tá ali no dia a dia, quem tá na rotina, tem muito a ensinar quem tá chegando. Então, eu acredito que foi justamente isso. Mas deu certo, né? Foi ótimo. Aprendi muito,
Pois né? é, imagino que deva ter sido um aprendizado em tanto, né? Muito, foi aprendizado tanto emocional quanto profissional. E, enfim, você viver ali uma rotina de um fundo de investimento, números, fazer parte de um conselho, né? Preparar ali grandes lideranças, apresentar esses resultados para um fundo de investimento, né? Saber o que pode melhorar, o que não pode, inovar diante de uma dificuldade e ser muito rápido na tomada de decisão, mudar uma empresa de lugar. Nós mudamos uma fábrica, assim, muito rápida, né? Saímos de Goiás, fomos para Pernambuco. Então, foi um aprendizado para mim gigantesco. Eu imagino mesmo. Thaís, e aí, passou um tempo, vocês saíram da Cremel, venderam a parte de vocês? E foi. Como é que foi isso daí? Vendemos uma parte em 2000... Vendemos a nossa parte total, na verdade, em 2019. E aí nós continuamos ainda na companhia, né? Porque acho que isso, de fato, ajudando ali. Era importante, né? Era interessante, profundo também, né? De ter essa presença. A presença do meu pai é muito importante, né? Ele é um exemplo para mim de liderança, acho que para muita gente. Com certeza. No sentido de respeito, né? Então, todo mundo fazia, entregava por respeitar, né? Era uma liderança ali no amor, no respeito. Então, a presença dele lá, por mais que ele estava no conselho, né? Ele raramente ia dentro do processo, né? Então ficava ali analisando os números, mas a presença dele lá na companhia fazia muita diferença, né? Dava um carinho a mais para quem estava lá. Com certeza, eu vejo muito isso também hoje, assim, e uma das coisas que me anima também, né, nessa jornada nossa de sucessão é justamente isso, o carinho que as pessoas têm, né, pelos nossos pais, né, pelo fundador. Então, assim, direto, vira e mexe, eu recebo lá pessoas que entram na minha fala e falam, nossa, você não tem noção, tanto que eu sou grata pelo seu pai, pelo que ele já fez comigo, né, pelo quanto que ele me ajudou, oportunidade, não sei o que. Isso acaba que constrange a gente, né? Isso, então, assim, verdade, além de constranger, motiva e incentiva a continuar esse legado, né? Que é tão bonito, porque a gente está vendo, né? A gente tem igual, testemunha, né? ali o tempo todo de... Né, é um legado que vale a pena... continuar. De que deu certo, né? Um exemplo que deu certo e que a gente quer seguir. Justamente. Então, isso é muito bom, a gente conseguir ter esse exemplo em casa e querer seguir esse caminho, né? E nos traz essa motivação aí. Thaís, e agora você já com um novo empreendimento, né? Já deixando ali a Creme Mel, um dos sorvetes mais gostosos aí de Goiânia, gente. Na Toninho. E aí, como é que foi esse desafio, essa mudança de sair de uma empresa de 1.500 colaboradores para uma sorveteria com pouca gente ali? Como é que é essa dinâmica Thiago, aí? Outro desafio gigantesco. Do mesmo tamanho? Do mesmo tamanho, se brincar um pouquinho pior. É mesmo? Então a gente saiu, né, de uma companhia muito grande e a gente decidiu não sair do segmento, né? O sorvete está na veia. Então, a gente montou a Toninho, que tem um conceito totalmente diferente, né? Um sorvete, não é um sorvete, é um gelato. Então, ele tem menos ar, ele não tem gordura vegetal, ele é feito com frutas naturais, ele é feito, enfim, de uma... Ó, Thiago, pois é, devia ter trago um sorvetinho, né? Então, e dá pra gente ali a oportunidade de fazer o que a gente sabe fazer, que é sorvete, e ousar nos sabores, fazer o que a gente quer, sabe? Hoje eu quero fazer um sorvete de café, vou fazer um sorvete de café. Fulano pediu um sorvete de goiaba, vamos fazer. Quero um sorvete de maçã, a gente faz. Então, a gente tem essa facilidade, né, de criar novos sabores. Então, ali, quanto na indústria a gente gastava aí uns 6 meses, já teve produto que eu fui desenvolver, que eu gastei 3 anos para desenvolver um produto que não conseguia chegar, mas eu queria ele, que inclusive depois foi sucesso aí. 3 anos, ali a gente faz em um dia. Pesta, coloca, junta vai. Ali, pega, né? Então a gente não precisa preocupar com o maquinário, né? O custo, a gente tem uma liberdade muito maior de fazer isso, né? A questão do volume. Então, isso é muito positivo. Mas eu te confesso que o desafio de
fazer essa gestão é tão quanto de uma indústria grande, né? Eu brinco que assim, nossa, gente, eu sentava na mesa, tinha um advogado ali, o contador de cá, tinha o financeiro ali, e aí agora, opa, cadê né? todo né? mundo? Opa, sou eu, todo mundo. Então, é um aprendizado também. Então, mas eu acho que quando a gente fala em empreender, é aquilo, né? Construir um avião com ele no ar. Então, é mais ou menos assim. A gente gosta desses desafios, faz parte, a gente quer sempre estar ali você quer correndo. Largar um pouco esse desafio, mas continua, né, Thaís? Não tem jeito, né? Tá na veia, a gente gosta do que faz e, enfim, faz. Thaís, e agora, já em uma nova fase da sua vida, né? Você que tomou a ousadia aí, na verdade, eu acho, de entrar no meio político, né, agora como pré-candidata aí a vereadora. Como é que foi essa decisão para você? Como é que você chegou nesse momento de vida e falou, não, agora nós vamos para isso aqui? Pois é, Thiago. Eu entrei há muito tempo, né, assim, vou falar uns 17 anos atrás, na Federação das Indústrias e me apaixonei pelo associativismo, né, que é onde ali a gente tem as mesmas dores e a gente trabalha para defender e para resolver problemas em comuns. Então eu entrei na FIEG, agora eu estava como presidente da FIEG Jovem, né, que é esse conselho. E diga-se de passagem, o melhor presidente aqui da FIEG, né, eu vou fazer sua moral aqui, Thaís. Te contar, viu? Então, que inclusive um prazer ter você lá participando com a gente da FIEG Jovem, né, onde a gente, né, tem o propósito de preparar novas lideranças, né, com esse espírito associativista e que conduzam os negócios para a sustentabilidade. Então, isso é de fato muito importante. E a FIEG Mais Solidária. FIEG Mais Solidária, né, lá na FIEG, foi um presente para mim também, que o Sandro Mabel deu. Ele surgiu em 2019, era uma ideia completamente diferente do que era hoje. E aí, com a pandemia, a gente teve que mudar ali a estratégia. E a FIEG Mais Solidária, que é esse projeto incrível que hoje brilha os meus olhos e meu coração até acelera quando eu falo que é um projeto maravilhoso, onde a gente ajuda as comunidades, onde a gente tem o poder de ajudar as pessoas, ajudar as famílias ali mais vulneráveis. Então, na época da pandemia, a gente precisava ajudar com uma agilidade muito grande, né? Então, a gente fez parceria com as associações e as associações faziam entrega dos alimentos para as pessoas, para quem mais precisava. E depois a gente começou com esse projeto de visitar comunidades, de visitar, de fato, sair nas ruas, conhecer as famílias que precisam, ouvir histórias. E isso me fez enxergar um lado que, na minha correria, eu não consegui enxergar. E aí, falando da política, né? Como que a política entrou na minha vida, né? Acho que tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa da política, né? Tudo que a gente vai fazer, da rua, da luz, enfim, tudo é político. E aí, agora o nosso ex-presidente da FIEG, né, Sandro Mabel, que saiu aí como pré-candidato, né, à Prefeitura de Goiânia, e o governador, Ronaldo Caiado, eles me convidaram, e aí eu pensei bem e falei, gente, será? Então, assim, óbvio que esse convite, ele teve um peso muito grande, mas, de fato, tocou meu coração. Eu acho que tudo isso que eu aprendi na indústria, tudo isso que eu aprendi com a FIEG Mais Solidária, com a FIEG Jovem, né, defendendo ali os nossos interesses da indústria e os interesses dos mais necessitados, os interesses das famílias mais vulneráveis, eu consegui enxergar que eu posso sim ajudar. Então, eu coloquei o meu nome à disposição, aceitei esse convite, coloquei o meu nome à disposição aí nessa eleição como pré-candidata. Que bom. E agora eu quero muito estar lá para de fato fazer o bem, para de fato, né, continuar, legislar. Né? Obrigada, Thiago. Mas de fato legislar, né, e estar junto aí com
à prefeitura, cobrar o que for necessário e fazer parceria, porque tudo isso que a gente viveu, né, todas essas histórias que a gente conhece de empresários, né, das indústrias aí, trouxe uma bagagem muito grande e hoje eu sinto que, de fato, eu estou preparada e que eu quero seguir esse caminho, sim. Um desafio novo, né? Desafio novo. Aprendizado. Foram tantos aprendizados na vida, né? E agora mais esse desafio que, né, eu quero, isso aí, que bom, quero dar andamento. Estamos torcendo aqui, você tem certeza que vai ser muito bem, assim como você sempre foi, né? Em tudo que você passou, tenho certeza que vai dar muito certo. Thaís, agora já caminhando para o nosso fim aqui da nossa conversa, eu queria te entregar uma lembrancinha. Você experimentar lá, conhecer um pouco mais dos nossos produtos. Já conheço, né, Thiago? Mas, olha aí, gente, que perdição, olha isso. Que é isso? Um pouquinho de cada coisa aí, tem um baconzinho. Thiago, que maravilha, muito presunto, obrigada. Tem uma linguicinha, um kit de feijoada. Nesse frizinho, acho que um kit de feijoada não faz mal, não faz. Perfeito, uma feijoada e depois toma um sorvetinho. Aí, tá vendo? Perfeito. Mas isso aí, muito obrigado, né, por participar aqui do nosso episódio. Foi um prazer, tenho certeza que a gente aprendeu muito, né? Você aí, sucessor, que está envolvido nesse ambiente empresarial, tenho certeza que tem muita coisa que você pode extrair aqui dessa conversa. E lógico, né, se tiver mais dúvida, quiser aprofundar nessa conversa, né, entre em contato, me chama lá no Instagram, tenho certeza que pode chamar a Thaís também. Acho que tem muita coisa boa também para a gente compartilhar os seus desafios. Thaís, então, obrigado. Eu que te agradeço, Thiago. E você agora como diretor de integração diretor de integração da FIEG Jovem, né? Pode convidar também o pessoal, os jovens empresários aí que queiram fazer parte desse conselho incrível, né? De preparação de lideranças lá da Federação das Indústrias, né? Portas abertas, né? Nosso diretor. Pessoal, fica aí o convite então já. Thaís, obrigado, viu? Obrigada, viu, Thiago?